Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender sobre métodos de aprendizado não supervisionado. Primeiramente a gente vai entender o que vem a ser um aprendizado supervisionado e um aprendizado não supervisionado. A grande diferença está na utilização do Y para direcionar o seu algoritmo. Na figura abaixo do lado direito a gente tem um aprendizado supervisionado, no qual o algoritmo faz o papel do aluno e o professor é a minha resposta. Isso quer dizer que o aluno aprende através do direcionamento do professor. Por outro lado, no aprendizado não supervisionado, você não tem o professor. Dessa forma, o aprendizado é muito mais subjetivo e mais difícil de avaliar a sua qualidade. Dado que eu não tenho uma resposta, eu não sei o que é certo e o que é errado. E isso pode ter sua vantagem, porque os dados podem apresentar padrões que muitas vezes a gente não enxerga em primeiro momento. É exatamente por isso que a gente utiliza estes métodos nas fases iniciais do nosso problema, para encontrar padrões, tentar reduzir a dimensão dos nossos dados, enfim, um pré-processamento antes de utilizar os nossos dados para gerar predições. A primeira técnica que a gente vai aprender hoje é a análise de componentes principais. Imagine que você tenha P variáveis explicativas e queira representar essas P variáveis em apenas uma nova variável. Como a gente poderia fazer isso? Ora, através de uma combinação linear dessas P variáveis. Então, Z1, nesse caso, é uma combinação linear de x1, x2 até xp, e esses φs, eles são os pesos associados a cada variável. Quanto maior esse peso, mais impacto determinada variável tem no meu z, na minha nova variável que eu criei, que nesse caso é o z1. E essa é o que a gente chama de primeira componente principal de um conjunto de características x1, xp. É a combinação linear normalizada dessas características. Essa normalização a gente vai entender por que ela é feita, mas inicialmente é fixar o comprimento destes φs igual a uma constante, por exemplo, 1. Mas essa representação em um espaço reduzido deve ser feito sob uma condição, que maximizemos a variância de Z1. Eu gostaria que Z1 captasse o máximo da variabilidade presente nos meus dados. Na figura abaixo, a gente tem duas variáveis explicativas, x1 e x2, e uma nuvem de pontos. Essa reta em vermelho é a direção de máxima variabilidade dos meus dados. É exatamente a primeira componente principal. A segunda componente principal ela é obtida a partir da primeira. De novo, a gente busca uma combinação linear de x1 até xp. Então, esse φ2 transposto x é exatamente o meu z2, de forma que eu maximize a variância de z2, agora sujeito a duas restrições. A primeira, eu já apresentei anteriormente, que é ter norma igual a uma constante. A segunda é fazer com que a segunda componente principal seja ortogonal à primeira. Porque se a gente tem duas componentes principais correlacionadas, significa que a informação contida em uma também está contida em outra. Se eu posso escolher entre criar uma variável ortogonal ou não ortogonal, é mais interessante para mim ter variáveis ortogonais. Dessa forma, eu tenho uma representação completa e muito mais enxuta dos meus dados. Agora, explicando a questão da normalização, veja que Z1 é uma combinação linear de x1 xp. Se eu não tivesse essa imposição de que o comprimento dos φs seja igual a uma constante, maximizar a variância de Z1 não seria possível, porque bastaria que eu multiplicasse todos os φs por 2, por 3, por 4 e a variância automaticamente também ia aumentar. Para isso não acontecer, você tem que estabelecer um comprimento fixo para esse vetor φ.
Então, com essas duas componentes principais, o que eu estou fazendo é, na verdade, gerando novos eixos, Z1 e Z2, de forma que captem a maior parte da variabilidade presente neste conjunto. Eu reduzi o meu espaço p-dimensional para espaços, nesse caso, bidimensionais, com Z1 e Z2. Neste exemplo, eu tenho os dados de prisões por 100 mil residentes nos 50 estados dos Estados Unidos. No caso, eu tenho 4 variáveis x, população urbana, estupro, assalto e assassinato. As observações são representadas pelos estados. Então, eu tenho 50 linhas e 4 colunas. Veja que interessante. Na direção da primeira componente principal, eu tenho o estupro, o assalto e o assassinato. Isso quer dizer que a primeira componente capta este tipo de característica dos meus dados. Por outro lado, na segunda componente principal, eu tenho a população urbana. Isso quer dizer que os estados que estão mais ao norte deste gráfico, eles apresentam um desenvolvimento urbano muito maior do que estão ao sul desse gráfico. Além disso, os estados que estão mais à esquerda apresentam um índice de violência menor do que os que estão à direita. Além disso, veja que o estupro está muito mais na direção da população urbana do que o assassinato, por exemplo. Isso quer dizer que este tipo de violência pode estar muito mais relacionado ao desenvolvimento da população do que o assassinato. Estados mais desenvolvidos tendem a ter mais violência relacionada a estupro do que a assassinato. A primeira componente principal nesse caso é então φ1 vezes a população urbana, φ2 vezes o estupro, até φ4 vezes o assassinato. Então eu construí a primeira componente principal, ponderando essas 4 variáveis que eu tenho. Claro, quanto maior o φ, mais impacto determinada variável tem nessa componente. Duas observações importantes. A primeira, que eu considero a média das minhas variáveis x iguais a zero. Isso porque o meu interesse está somente na variância. Então, ter a média igual a um valor diferente de zero ou igual a zero não muda a minha relação com a variância. Além disso, eu padronizo dividindo pelo desvio padrão dessas variáveis. Isso para que todas elas sejam comparáveis entre si, porque elas têm a mesma média e o mesmo desvio padrão. Dessa forma, aqueles pesos φ1 até φp, eles são comparáveis porque as minhas variáveis estão no mesmo padrão. A população urbana, por exemplo, é um percentual. Já o assalto é o número de assaltos por 100 mil habitantes. Ou seja, eles estão numa métrica completamente diferente. E veja a diferença de escalar e não escalar. No gráfico da esquerda eu tenho as minhas variáveis escaladas, da direita eu tenho as variáveis não escaladas. Vamos entender agora as componentes principais de uma forma um pouco mais teórica. Considere que a késima componente principal de um conjunto de características é essa combinação linear zk, dado por φ1, x1 até φp, xp, que maximiza a variância. Então, a variância de φ transposto x é a variância do meu zk. Lembrando que se z é uma variável aleatória, a variância de z pode ser decomposta em esperança de z quadrado menos o quadrado da esperança de z. E se a esperança de xi para todo i é igual a zero, consequentemente, a variância de z será somente a esperança de z ao quadrado, a primeira parcela aqui. E por que eu estou dizendo isso? Note que dentro desse parênteses é o meu próprio zk. Então agora eu tenho um zk ao quadrado, eu estou de fato maximizando a minha variância. Eu estou buscando os valores de φ1 até φp, de modo a maximizar
a minha variância. Mas não somente isso que eu preciso fazer. Eu tenho algumas restrições. A primeira restrição é que a norma seja 1, ou seja, φ transposto φ é igual a uma constante. Além disso, a covariância entre zk e zg tem que ser igual a zero. E a gente faz isso impondo que o meu vetor φg seja ortogonal ao vetor φk. Nisso, automaticamente, o meu zg será ortogonal ao zk. Eduardo, se eu tenho interesse em representar a variabilidade dos meus dados em uma dimensão muito menor, a pergunta que surge é: quanto da variabilidade cada componente capta? E a resposta vem através dos autovalores. O primeiro autovalor é a quantidade da variabilidade que a primeira componente principal captou do total. O segundo autovalor é a quantidade que a segunda componente principal captou e assim por diante. Assim, a proporção da variância explicada pela jésima componente principal será dada por lambda-j, que é o autovalor da jésima componente, dividido pela soma de todos os autovalores. Voltando no exemplo anterior, no gráfico da esquerda, a gente tem no eixo x a componente principal, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e no eixo y a proporção da variância explicada por cada componente. Assim, a primeira componente explica cerca de 60% da variabilidade, a segunda componente cerca de 20%, etc. No gráfico da direita, a gente tem essa frequência acumulada. Então, a primeira componente principal explica 60%, a primeira e a segunda explicam 80% e assim por diante. Essa é uma forma de você visualizar o quanto que cada componente explica a variabilidade. E será uma medida para você dizer se quer uma componente, duas componentes, três componentes, etc. E como se faz isso? Ora, se com duas componentes você explica 80% e com três componentes você explica cerca de 85%, talvez valha mais a pena você utilizar duas componentes principais ao invés de incluir mais uma componente e ter um acréscimo muito pequeno da variabilidade total explicada pelas componentes. Voltando para o exemplo dos clientes em atraso, nesse gráfico eu tenho as duas primeiras componentes principais. O círculo vermelhinho representa os clientes que pagaram nos 6 primeiros meses. Em verdinho, os que pagaram no 7º mês até o 12º e assim por diante. Veja que interessante. As variáveis 531, 470, elas ajudam a diferenciar o primeiro grupo em vermelhinho e o último grupo em roxinho. Além disso, veja que estas variáveis elas são ortogonais às variáveis 808, 820, 819. Isso quer dizer que a informação contida nas variáveis 531, 470, por exemplo, não está contida nas outras variáveis 808, 820. Essa informação é muito útil, porque muitas vezes algumas variáveis são tão importantes que tiram a importância das outras. Mas estas outras devem permanecer no modelo. Nesse caso, talvez a variável 531 seja tão importante que a variável 808, 820 não entre no seu modelo quando deveria entrar por trazer informações adicionais que não está sendo contemplada na variável 531.